Simbora estudar! O Livro das Semelhanças, Ana Martins Marques. Ana Martins Marques, né, uma poetisa contemporânea, tá? Esse livro aqui é de 2015, tá? Então, uma escritora que está produzindo aí neste momento, né, bem jovem ainda, tá? É, já vi comparações, tá, da Ana Martins Marques com a Adélia Prado, né, uma outra escritora. As duas são mineiras, né? Ana Martins Marques também, de BH, tá? Mas eu, tá? Como professor de literatura, tá? Eu, sinceramente, eu gosto muito mais da Ana Martins Marques, tá? Da obra da Ana Martins Marques. Eu acho os poemas da Ana Martins Marques, assim, sensacionais, tá? Então, para quem não conhece, tá? Você que chegou aqui agora, vai lá, lê o livro todo, né? Porque eu vou dar uma passada geral aqui, não há como, né? Ler todos os poemas com vocês, vai ficar bastante demorado, tá? Então, aqui é para vocês conhecerem o livro e fazer uma rápida análise, né? A gente conseguiu fazer aqui uma rápida análise do livro, tá? Então, vamos lá. Primeiro título, né? O livro das semelhanças. Que semelhanças são essas? Tá? E eu já coloco para vocês algo assim que me impactou muito, né? Na obra da Ana, são as referências da Ana, tá? A intertextualidade, as citações, tá? De grandes autores. Então a gente vê que é uma estudiosa da literatura, né? E ela realmente é uma estudiosa da literatura, tá? E traz muito disso para o seu livro, tá? Então é alguém que se alimentou muito, né? Traz muito disso para os seus livros, tá? Quando eu fui fazer letras, né, eu escrevo desde a juventude, né? Escrevo ali, comecei a escrever com 14, 15 anos, mais um pouquinho mais seriamente, né, aquela coisa de escrever. E quando eu entrei, né, quando eu comecei a fazer letras, a minha ideia era se tornar um grande escritor, né? Só que eu sempre ouvi falar aquela do o curso de letras mata o escritor que há em você, tá? Não que eu seja um grande escritor, né? Publiquei 2 livros, tá? Não me considero, claro, nem próximo aos grandes escritores aí, tá? Mas eu não queria ser professor de literatura. E eu acabei me apaixonando pela profissão de professor, tá? É curioso isso, né? Mas a Ana Martins aí é uma que estudou bastante e ela tá produzindo aí muito boa literatura, né? Uma literatura muito boa para todos nós aí. Então vamos lá, esse livro ele é dividido em partes. E a primeira parte que nós temos aqui parece realmente a construção de um livro, né? Mas de uma forma bem poética, tá? Então, ideias para um livro. Nós temos ali algumas ideias para um livro. Uma antologia de poemas escritos por personagens de romance, uma antologia de poemas, epitáfios, uma antologia de poemas que citem. Então, ideias para um livro ali. Quem está começando a escrever, vai publicar o primeiro livro, ele tem geralmente essas ideias para um livro, né? Como eu vou publicar, tá? E percebo aqui no 6 este livro de poemas, né? Este livro de poemas que vem agora, tá? E aí, livro, tá? Então essa parte aqui, livro. Capa. Um biombo entre o mundo e o livro. Olha que sensacional, gente. Capa. Um biombo entre o livro. Entre o mundo e o livro. O que é um biombo? Um biombo é uma separação ali, né? É algo ali provisório que fica ali separando. Então, nós podemos mover aquilo ou não. E quando nós movemos a capa, o que nós encontramos, né? Aquele biombo sai. Então, aquela parte ali entre o mundo e o mundo e o livro se conectam. Então, nós estamos indo do mundo em que nós estamos para o livro. Nome do autor, tá? Tem um poeminha. Eu vou passar algumas e vou só frisar nos poemas que eu gosto mais, né? Aí a gente tem que ir para a parte que eu acho mais interessantes, tá? Título, dedicatória. Ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros, pareciam escritas para você. Isso me faz lembrar muito um mini conto de um amigo meu, Rodrigo Domit, londrinense, tá? Do livro Colcha de Retalhos. Ele tem um mini conto, né, com o título Dedicatória, que é assim: alegrou-se com a notícia de que o livro seria dedicado a ela. Caminhou até a livraria com passos e um sorriso dignos de uma musa imortal e inesquecível.
Ao abrir na primeira página, leu: Em memória de o livreiro recolheu o corpo. Fantástico, né? Esse mini conto do Rodrigo Domit, tá? Claro que não, pessoal, não tem nada a ver, tá? Só fez me lembrar, tá? Então, vamos lá. Então, estão vendo as partes aqui: dedicatória, epígrafe, tá? Primeiro poema. Vamos ao primeiro poema. Então, já tenho todas aquelas partes, digamos assim, burocráticas do livro, né? Agora vamos ao conteúdo realmente do livro. E o primeiro poema. O primeiro verso é o mais difícil. Cara, eu acho que todo poeta passa por isso. O primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta, não sabe ainda se entra ou só espia. Então eu percebo que tudo que ela coloca aqui é o que eu passei quando fui publicar os meus livros, tá? Você quer colocar algo ali, então o primeiro verso do livro é realmente o mais difícil para você colocar. Não sabe ainda se entra, então está colocando a experiência do leitor, né? Aquele primeiro verso, ele precisa ser bem colocado. Ou só espia se lança ao livro ou finalmente encara o dia. O dia, realmente encara o dia, né? Se lança ao livro ou encara. Então, o livro seria uma coisa assim mais uma fuga, né? Ou encara o dia. E o que é o dia? O dia: contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas. Aqui ao menos não encontrarás, leitor, xícaras sujas, tá? Então o livro é uma fuga. Aqui não encontrarás, pelo menos, né, xícaras sujas. Aqui não tem isso, tá? Aqui tem essa coisa legal que se chama literatura. Segundo poema. E a gente vai com aquele pensamento: opa, os poemas vão ser assim, primeiro poema, segundo poema, terceiro poema. Não, ele só vem até o segundo poema, tá? E esse poema é dedicado para Paulo Henrique Brito. Agora supostamente é mais fácil, o pior já passou. Já começamos, basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página. Então observa, né? Já está aquela coisa mesmo do livro sendo produzido. Agora tá mais fácil, como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol, arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Para isso, só contamos com palavras, estas mesmas que usamos todo dia, como uma mesa, um prego, uma bacia. Escada que depois deitamos fora. Aqui, elas são tudo que nos resta, e só com elas contamos agora. Então, o que existe muito aqui é uma coisa chamada metalinguagem, né? Então, nós temos aqui muito isso, né? O poema falando sobre o poema, tá? É o tempo todo nesse livro. É uma característica. Agora, outra coisa que eu quero que prestem bastante atenção, tá? Ah, se eu não me engano, é o último. Acredito que esse é o único poema que é um soneto, tá? Observe, né? 2 quartetos, 2 tercetos, 14 versos. É um soneto. Então, a Ana está mostrando para nós que ela faz sonetos também, embora a maioria dos poemas dela não sigam, né? E aqui, além disso, é um poema com versos decassílabos, tá? Agora, supostamente, é mais fácil. Agora, supostamente, é mais fácil. 10. O pior já passou. Já começamos, né? Então, perceba, versos decassílabos, tá? Ela domina isso. Só que nas rimas, nós não temos essa regularidade, né? Ó, fácil, começamos, girando, página. Nós não temos aqui, né, rimas, tá? Temos uma rima interna aqui, né? Máquina, página, né? Mas e depois aqui nós temos, né? Ó, peixe, deixe, consigo, livro, tá? Dia, bacia, tá? Fora, agora. Mas percebam ali que não, tá? É meio irregular, tá? Mas ela demonstra que ela também se alimenta, né? Desses sonetos, desse clássico. E aí, não é o terceiro poema, né? Aqui nós tínhamos o segundo poema, mas aqui não é o terceiro poema. Aqui é um poema chamado Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso, não nos vimos mais. A princípio, trocamos telefonemas em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições.
e sobre como, para conseguir um documento, sempre é necessário um outro, que, no entanto, só se pode obter de posse daquele. Eu falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém que nunca era você. Depois, aos poucos, você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo, em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era. Então, é novamente falando sobre o poema, e o poema como uma fuga, como eu já disse lá atrás, tá? E muito presente aqui nesse livro também esses desencontros vão acontecer muitas vezes aqui, tá? Então nós temos um livro aqui que ele parece vários poemas, mas esses poemas vão conversando entre si, tá? O encontro. Esse poema é fantástico. Combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linha 12 e 13, ali onde se diz: privar-se de alguma coisa também tem o seu perfume. Até destaquei isso aqui, né? Achei isso aqui fantástico. Privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar no mapa, depois da terceira dobra, entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar, entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Então percebam que sempre eles combinam os desencontros que eu falei anteriormente, tá? Eles sempre combinam de se encontrar, mas esses encontros são em lugares ali, né? Num mapa, num livro, tá? Na primeira carta, no jornal do dia, e esse encontro não acontece. E lá no final, vamos ver como que termina, né, a última estrofe. Combinamos de nos encontrar neste poema, na última palavra da segunda linha da segunda estrofe de baixo para cima. Segunda estrofe, última palavra da segunda linha, tá? Última palavra da segunda linha da segunda estrofe de baixo para cima, tá? Então, lugar, tá? Se encontraram, combinaram de se encontrar num lugar, tá? Não determinado. E aqui antes tem o algum lugar, né? Então, olha que legal esse poema, tá? Aí nós temos tradução, papel de seda. Não sei fazer poema sobre gato, sobre um gato. Boa ideia para um poema, esconderijo, poema de verão, poemas resumidos, tá? E último poema. Agora deixa o livro, volta os olhos para a janela. A cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos. Aí também se lê. Olha que legal isso, gente. O último poema aqui do livro, né? Perceba, o último poema do livro, tá? Você vai terminar o último poema e você vai fechar o livro e você vai olhar ao seu redor. Agora deixa o livro, né? Terminou o último poema. Volta os olhos para a janela. A cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos. Aí também se lê, tá? Então, olha só que poema mais impressionante, tá? Então, colocando ali no início, né, o processo de criação do poeta, tá? E depois o próprio leitor já começou a participar, e aí já é com o leitor, tá? Colofão. Como parece diferente, leitor, este livro, agora que já não estás? Acabou o livro. O que é colofão? Colofão é aquela última página ali do livro, né? Onde você coloca, né, a data, o lugar que a obra foi publicada, tá? Onde a obra foi feita, tá? São as inscrições finais ali do livro. Aquilo se chama colofão, tá? E contracapa. Eu senti a falta aqui, né? Poderia ter uma orelha, tá? É, poderia ter uma orelha. A orelha do livro, né? Aquela parte ali, né? Que tem que você dobra. Alguns usam para marcar página, né? Ali pode ser colocado ali na orelha, né? Tem orelha no início, às vezes orelha no final, mas faltou a orelha ali, né? Orelha você coloca, né? Ou uma sinopse ou dados, né? Biográficos, da biografia do autor, enfim, tá? Então contracapa. E chegamos ao último poema dessa parte, que é a contracapa. A contracapa também é chamada de quarta capa, né? O final lá, né? Temos a capa e o outro lado da capa.
Um biombo entre o livro e o mundo. Lembram do poema Capa? Vamos voltar ali. Tá? Capa. Um biombo entre o mundo e o livro. Um biombo entre o mundo e um livro. Um biombo entre o mundo e um livro. Tá? E a contracapa? Um biombo entre o livro e o mundo. Agora nós temos aquele mesmo biombo lá, só que inverteram-se, né? Não é entre o mundo e o livro. Aqui na contracapa, entre o livro e o mundo. Por quê? Porque agora nós estamos saindo do livro para ir para o mundo, tá? E assim finalizamos essa primeira parte. Agora vem uma outra parte chamada cartografias. Cartografias, mapas, né? Como eu falei anteriormente, também essa palavra são poemas que estão ligados ali. E o primeiro poema é assim, tá? Tem vários poemas sem títulos aqui, tá? Ó, tá? Então vamos lá. E então você chegou como quem deixa cair sobre um mapa esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto, tá? Você chegando. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades distantes, uma da outra, exatos 1720 quilômetros, fizessem subitamente fronteiras, tá? Percebem a ligação entre um poema e o outro, né? E aqui aquela coisa do estão distantes 1720, mas você dobrando ali no mapa, elas se aproximam, tá? Elas fazem fronteira agora, tá? Você assinala no mapa e sempre é o você, tá? Não é o eu lírico. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô e pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria onde? A pessoa não sabe onde vai, né? Não está sem o mapa, está sem a orientação. Percebam como os poemas aqui falam, né? Essa questão de mapa. Combinamos por fim de nos encontrar na esquina das nossas ruas, que não se cruzam. Tá? Então, são aí poemas sobre mapas. Tá? E aí vem uma próxima parte chamada, a terceira parte do livro, Visitas ao Lugar Comum. Tá? 1. Quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços. Testar-lhes o corte, o brilho cego. 2. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. 3. Dobrar a língua e ao desdobrá-la deixar cair uma a uma palavras não ditas. Tá? E aí nós temos, né, ações sendo feitas ali. Tá? Coisas que parecem meio aleatórias, mas tem muito sentido, faz muito sentido. Tá? Ó, percebam ali, estamos na 8. 8. Cortar relações e depois voltar-se, verificar se o que restou suporta remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. Tá? E vamos indo. A 14 é muito legal. Quebrar promessas e ao recolher os cacos discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Tá? E aí vem o livro das semelhanças, que é a quarta parte, né? Que é a parte maior. Tá? O livro das semelhanças também começa, tá? E perceba, o livro das semelhanças, né? Aqui o título é uma parte, tá? E nós vamos ter um poema chamado O Livro das Semelhanças depois, tá? Podemos atear fogo à memória da casa, desaprender um idioma, palavra por palavra podemos esquecer uma cidade, suas ruas, pontes, armarinhos, armazéns, guindastes, teleféricos. E se ela tiver um rio, podemos esquecer o rio, mesmo contra a correnteza, mas não podemos proteger com o corpo, um outro corpo do envelhecimento, lançando-nos sobre a lembrança dele. Então nós podemos fazer várias coisas, né? Mas não podemos proteger com o corpo. Podemos proteger com o corpo várias coisas, né? Proteger o outro, no caso. Mas não conseguimos proteger com o corpo, desculpa, né? Ficou meio confuso o que eu falei. Mas não podemos proteger com o nosso próprio corpo, né? Outro corpo do envelhecimento, tá? Essa proteção não existe. Tá? Antes de eu continuar aqui, né? Queria falar para vocês que esse é um livro bem curto, né? Um livro de poucas páginas, e são poemas. Então dá aquela falsa impressão, né? De que é um livro rápido de se ler. Para mim,
é até às vezes mais difícil você fazer uma análise de um livro assim do que de um romance que você demoraria muito mais para ler. Por quê? Porque um romance você vai lendo, né? Você tem uma sequência ali. Aqui você tem que pausar, pensar, refletir, né? Então, a leitura, ela é muito mais requer uma atenção maior, requer uma releitura em seguida. Peraí, eu não entendi isso direito, eu vou rever o que está querendo dizer aqui, tá? Então torna-se muito mais longa, né? Muitas vezes. As casas, olha que legal esse poema. As casas pertencem aos vizinhos, os países aos estrangeiros. Os filhos são das mulheres que não quiseram filhos. Então aqui a gente tem assim umas antíteses, né? Umas antíteses presentes, tá? As viagens são daqueles, e também tem paradoxos, tá? As viagens são daqueles que nunca deixaram sua aldeia, né? Como que aqueles que não deixaram a aldeia viajam, tá? Como as fotografias por direito pertencem aos que não saíram na fotografia. E no final, termina com esse verso maravilhoso. É dos solitários o amor. Tá? É dos solitários o amor. É chegado o afastamento. Pela força do desejo, um longínquo aproxima-se um instante, até que a proximidade recua. O próximo distancia-se e pouco a pouco avizinha a distância. Tão cedo era tarde demais. Senha e contrassenha. Uma palavra deve se pagar com outra palavra, não necessariamente do mesmo tamanho. Opa, não necessariamente do mesmo tamanho? Pode ser um palavrão? Tá? Um segredo se paga com outro segredo, ainda que inventado. Segredo inventado. Isso não encontras nos livros de etiqueta, nem nos manuais de economia doméstica. A senha para entrar no teu corpo. Por quê? Por que tanto tempo me negaste? Minas. Aqui, né, nós temos uma parte que vai falar muito de mar, tá? E mar é uma coisa que em Minas não tem, né? Minas Gerais não é banhada pelo mar. Então é uma coisa ali que o mineiro traz sempre muito isso, a distância que ele tem do mar, tá? Então vamos ao poema Minas. Se eu encostasse meu ouvido no peito, no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas cegos de sol, o baque das ondas quando despencam na praia. Tá? Então, se eu encostasse o eu lírico ali, né, no seu peito, era isso que eu iria ouvir, o barulho do mar. Coisas ligadas ao mar, à praia. Tá? E aí ele faz um convite para o leitor. Vem, escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. Eu sou de Minas, no meu peito não bate o mar. Bate o quê? O silêncio dos metais, tá? Fazendo essa referência, né, ao ouro, né, aos metais de Minas, tá? Mar. Então, como eu falei para vocês, né, agora nós temos poemas ligados ao mar. Ela disse mar, disse. Às vezes vem coisas improváveis, não apenas sacolas plásticas, papelão madeira, garrafas vazias, camisinhas, latas de cerveja. Também sombrinhas, sapatos, ventiladores e um sofá. Ela disse, é possível olhar por muito tempo. É aqui que venho limpar os olhos. Ela disse, aqueles que nasceram longe do mar, aqueles que nunca viram o mar. Que ideia farão do limitado? Que ideia farão do perigo? Que ideia farão de partir? Pensarão em tomar uma estrada longa e não olhar para trás? Pensarão em rodovias, aeroportos, postos de fronteira? Quando disserem, quero me matar, pensarão em lâminas? Revólveres, veneno? Pois eu só penso no mar. Novamente essa questão do mineiro com o mar, né? Tá? Temos três poemas bastante ligados aqui, tá? Na sequência, Centauro, né? Sabe, né? Você sabe o que é o centauro, aquele ser mitológico, né? Como um velho centauro cuja parte humana sobrevivesse à parte animal, temos próteses, extensões, enfeites móveis que nos sobrevivem. Levamos conosco palavras que já não usamos, planos que já não temos, mulheres que não amamos, pai morto, cachorro morto, amigos mortos. Como um velho centauro que levasse a passeio seu rabo morto de cão, seus olhos mortos de pássaro. Tá? Então, cão e pássaro. E aí vem o poema Sereia. Sereia, centauro com sal. Olha que legal. Centauro com sal, tá? Sereia, centauro com sal. Tá? Então observa aí, né, a repetição de sons. Melhor é a tua metade animal.
Melhor é a tua metade animal. A parte humana, sendo humana, sempre mente. Só mesmo um peixe pode ser contente. De nada te serviriam joelhos ou pés. O que és é também o que não és. Nada é o que fazes bem. Metade do que sou, não sou também. Ai, que lindo. Ícaro. Quando Ícaro caiu no mar, a sereia. Olha a ligação dos poemas, né? Centauro com sereia, sereia agora com Ícaro, né? Ícaro foi aquele que ganhou asas, mas as asas derreteram e caiu, né? Quando Ícaro caiu no mar, a sereia que primeiro o encontrou amou nele o pássaro. Ele amou nela o peixe. Não amaram a parte humana, né? Os restos de suas asas desfeitas foram dar na praia entre embalagens e plásticos preservativos, garrafas vazias, latas de cerveja. A gente vê uma certa crítica aqui também a essa questão da poluição, né? Da poluição ambiental, tá? O livro das semelhanças, tá? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Então esse é o poema que dá título ao livro. Tá? O modo como seu nome dito muito baixo pode ser confundido com uma palavra xícara e como ela esquenta de dentro para fora. Pessoal, parecem coisas sem nexos, mas pensa bem aí, tá? O modo como a palma das suas mãos se parece com porcelana trincada. O modo como ao levantar-se, você lembra um grande felino. Mas ao caminhar, já não se parece com um animal, mas com uma máquina rápida. E de costas, sempre me lembra um navio partindo. Embora de frente nunca pareça um navio chegando. Muito, muito, muito legal isso. O modo como dita por você a palavra sim parece uma palavra que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas. O modo como dita por você a palavra não parece uma palavra que você acabou de inventar. O parentesco entre as fotografias rasgadas, os brinquedos esquecidos na chuva, cartas que deixamos de enviar, produtos em liquidação, frases escritas entre parênteses, papel de presente, as toalhas que acabamos de usar e massa de pão. E, mais importante, o parentesco de tudo isso. Como o modo como você chama o táxi por telefone. A camisa branca que você acabou de despir sempre me lembra um livro aberto ao sol. Seus sapatos deixados na sala sempre me parecem ensaiar os primeiros passos de dança numa versão musical para o cinema de seu livro preferido. O modo como no seu apartamento as coisas sempre parecem estar em casa e você sempre parece estar de visita. E como você pede licença à penteadeira para chorar. O modo como as nossas conversas me lembram bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes exóticos, rótulos de bebidas, fortes documentos comidos nas bordas por filhotes de cão. O modo como seus cabelos parecem as linhas de um livro lido por uma criança que ainda não sabe ler. Ou apenas desenhos que alguém por equívoco tomasse por escrita. O modo como seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião. Parecem as lembranças de um ex-boxeador apaixonado. Parecem os projetos de futuro de crianças muito pequenas. Parecem os contos de fadas preferidos de ditadores sanguinários. Os parentescos entre as guerras íntimas, os jogos de armar, as primeiras viagens sem os pais. Os países coloridos de vermelho no mapa mundi. Pessoas que sempre esquecem as chaves, as primeiras palavras ditas pela manhã. E a disposição para usar a violência. O modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém. A não ser talvez com certas coisas similares a nada. Então, por isso aqui, né, o livro das semelhanças, tá? Magnífico, né? O beijo. Ao me beijar, esqueci uma palavra em minha boca. Olha que legal, ao me beijar, esqueci uma palavra em minha boca. Devo guardá-la embaixo da língua? Engoli-la como um comprimido a seco, mordê-la até sentir seu gosto de fruta estrangeira, especiaria, álcool, duvidoso? Devolvê-la num beijo. A ele, a outro? É pequena e dura, mais salgada que doce e amarga um pouco no fim. Tem poemas que não precisa a gente dizer nada, né? Poema de trás para frente. Eu tenho um poema também que eu escrevi quando eu era bem jovem, né? Que se chama De Trás para Frente, o título, né? E eu vejo algumas semelhanças aqui, tá? Com esse poema. Claro, né, gente? O meu é muito mais simples, tá? Vamos lá. Poema de trás para frente. A memória lê o dia de trás para frente. Acenda um poema em outro poema, como quem acende um cigarro no outro, tá? E aqui também as semelhanças, né? Sempre tem essas comparações, tá? Que vestígio deixamos do que não fizemos? Como os buracos funcionam? Somos cada vez mais jovens nas fotografias. De trás para frente, a memória lê o dia.
somos cada vez mais jovens nas fotografias, né? A gente vai envelhecendo e a fotografia fica. A idade é a mesma, mas cada vez nós nos sentimos mais jovens lá. De trás para frente, a memória lê o dia. E assim nós encerramos, tá? A leitura, né? A análise aqui, tá? Desse livro maravilhoso. Pessoal, até para quem não gosta muito de poesia, né? Ou quem está querendo começar aí, tá? Esse é um livro fantástico para quem quer iniciar, tá? Então aqui como eu coloquei para vocês, né? A foto da Ana Martins Marques, tá? Ela é de 77, né? Nós estamos em 2022, então 45 anos ainda, é bem jovem, ainda mais jovem do que eu, né? Tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aí, né, vestibulandos, ou vocês que chegaram aqui apenas para ver, né, o que é esse livro, tirar alguma dúvida. Tem alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ajuda o professor Sid Clay aqui, tá? A fazer esse canal crescer cada vez mais para levar bom conteúdo aí para todos, né? Para mais pessoas, tá? Gostou do vídeo aí, dá um like, não gostou, dá um dislike, pode dar um dislike também, não há problema algum, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!